pessoal, tudo bem? Recentemente eu fui a Pelotas, uma cidade que fica no Rio Grande do Sul, a convite da 48ª Feira do Livro de Pelotas. Não é a primeira vez que eu vou para essa cidade, que eu gosto muito e aonde eu tenho bons amigos como o Will e o Márcio, para quem esse vídeo é dedicado. Eu gosto muito dessa cidade e eu quis fazer um vídeo contando um pouco a respeito da sua história. E a cereja do bolo é a visita à Biblioteca Pública de Pelotas, com o próprio presidente, o professor Sérgio Romeu Cruz Lima, apresentando ela para vocês. Mas, antes disso, aquele avisinho de praxe, dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para receber os nossos novos vídeos. Para continuar recebendo as notificações, dá uma olhadinha se o sininho está ativado. Se não tiver, também ative ele. E para ajudar o canal, vocês podem entrar aqui embaixo, tem um link para vocês entrarem para o clube do canal, para ajudar financeiramente o canal a se manter, ou simplesmente vocês podem curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. A história de Pelotas, ela começa em 1758, por meio da doação que o general Gomes Freire de Andrade, o conde de Bobadela, fez ao coronel Tomás Luiz Osório, das terras que ficavam às margens da Lagoa dos Patos. Em 1763, fugindo da invasão espanhola, muitos habitantes da vila do Rio Grande, elas buscaram refúgio nessa área pertencente ao Osório. Mais tarde também vieram os retirantes da colônia do Sacramento, que havia sido entregue pelos portugueses aos espanhóis em 1777. Em 1780, instalou-se lá na região um charqueador português chamado José Pinto Martins, que criou a primeira charqueada de Pelotas. O charque, ele é uma carne que é coberta por sal, por grossa camada de sal, e depois é pendurada para secar em local aberto, enquanto ainda está crua. Isso permitia, numa época sem geladeira, que a carne não estragasse facilmente e pudesse ser exportada para diversas regiões do país, entre elas o Nordeste, de onde vinha o açúcar. Esse açúcar, ele entrou com força na culinária pelotense, que é conhecida até hoje pelos doces que Pelotas produz. Os famosos docinhos de Pelotas, que eu amo, são considerados patrimônio cultural brasileiro. Em 7 de julho de 1812 foi criada na região a freguesia de São Francisco de Paula, que foi elevado à vila em 7 de abril de 1832. 3 anos depois, a vila foi elevada à condição de cidade com o nome de Pelotas. E da onde vem esse nome Pelotas? O nome vem de uma espécie de canoa feita de couro que era utilizada pelos indígenas para atravessar o rio, onde a trajetória fosse menos longa. Com a riqueza vinda com o charque, Pelotas se transformou numa das cidades mais ricas do Rio Grande do Sul. Os charqueadores, eles construíram ali os seus palacetes e promoveram a cultura e a educação da região, criando, por exemplo, o Teatro 7 de Abril, em 1831, e a Biblioteca Pública Pelotense. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a Biblioteca Pública da cidade. O professor Sérgio Romeu Cruz Lima, presidente da biblioteca, me concedeu a honra de gravar um vídeo para vocês, com ele apresentando a história da construção. E o local, ele abriga inclusive um museu, com peças bem interessantes, como a arma do Chico Diabo, o soldado que matou o ditador Solano Lopes durante a Guerra do Paraguai. A biblioteca, ela foi sede de várias sociedades pelotenses, como a Escola de Cego, a Escola Primária Noturna e a Faculdade de Direito da cidade. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele escreveu uma de suas teses ali naquela biblioteca. O mais interessante é que ela, apesar de ser pública, ela é aberta ao público, mas ela é privada. Ela continua sendo privada desde a sua fundação em 1875. Então é um órgão privado que atende o interesse público da cidade. Espero que vocês gostem do vídeo. Agora vocês ficam aí com o querido professor Sérgio. Nós estamos aqui no prédio
da Biblioteca Pública de Pelotas, que foi uma entidade particular, é uma entidade particular, que foi criada em 1875 por um grupo de 54 pelotenses que se preocupavam com a cultura local e regional. À época, é bom que se diga, Pelotas era uma cidade enriquecida pelo charque. E os filhos dos nossos charqueadores, eles costumeiramente faziam seus estudos superiores na Europa. E como de hábito, principalmente em Portugal, na Universidade de Coimbra. E nós sabemos que naquela época, as aulas eram ministradas tipo conferência, e após as conferências, os alunos iam para a biblioteca para pesquisarem os assuntos que haviam sido debatidos em aula. Ao retornarem para Pelotas, estes jovens sentiam falta de uma biblioteca. Então, um grupo de senhores da cidade, liderado por charqueadores e pelo diretor do Correio Mercantil, idealizaram a criação de uma biblioteca pública. E ela foi fundada em 14 de novembro de 1875. Bem, o prédio que nós estamos visitando, ele levou 6 anos de construção, de 75 até 83. Foi primeiro construído a parte térrea, que é esta parte que nós estamos agora, na entrada. Aqui nós temos a sala de visita da biblioteca, que é a sala dos empréstimos. Aqui estão depositados os nossos romances. Há uma parte bastante movimentada, a retirada de livros é grande. Nós temos um número de sócios razoáveis, chegamos a ter 800 sócios, mas com a pandemia houve uma queda bastante grande. Nós estamos hoje com cerca de 500 sócios. Então essa é a parte da retirada, o movimento, a pessoa vem aqui, retira o seu livro, escolhe, registra, o registro é feito aqui na... Esses livros que estão aqui, eles podem ser retirados e levados para casa. Há um controle, né? E são retirados. Se quiser tem xerox, aqui e tal. Esse aqui é um balcão, o nosso baú. Nosso baú, esse é o baú de trocas. Livros que são multiplicados, etc. Vão para aqui, então a pessoa vem aqui, leva o que quer, troca, deixa outro aqui, enfim... É uma permuta. Hoje o baú está meio fraco, né? É bom sinal, é sinal que já andaram aqui no baú. Bom, agora nessa parte é a parte de pesquisadores. Aqui nós temos desde estudantes do ensino médio até pessoal já formado, que vem aqui para fazer seus estudos de mestrado e doutorado. Uma curiosidade que foi aqui nesta sala que o ex-presidente Fernando Henrique fez a sua primeira tese sobre a história do charque e dessa região, a importância do charque nessa região. Esta sala, ela está fechada no momento porque isso é a sala das obras raras. Nós estamos fazendo um novo levantamento
uma nova catalogação desse material. Por isso que ela está no momento isolada. Agora eu quero mostrar para vocês aqui são os livros técnicos, psicologia, filosofia, medicina, enfim, toda essa parte científica, esses livros não podem sair. A pesquisa é feita aqui. Tudo bom? Este é um dos homens mais importantes da República, Cassiano do Nascimento, que foi o super-ministro do presidente, o segundo presidente foi o Prudente, não. Não, foi o segundo, foi o general, aquele... Marechal Deodoro. Floriano Peixoto. Tinha 6 ministérios. Ele foi ministro de 3 pastas. Economia, Fazenda, Justiça e Relações Exteriores. O nome dele, Cassiano do Nascimento. Um super-homem. Eu estou fazendo agora um trabalho, quero ver se edito breve uma história sobre o Cassiano. Mas ele é daqui, não? Ele é daqui. Pelotas. Ele é pelotense. Esse primeiro andar que levou 3 anos de construção, que eu já havia dito. Houve uma história interessante a respeito do projeto arquitetônico. Na época, surgiram nessa região para fazer os prédios. Esses prédios no entorno da praça foram todos construídos por arquitetos estrangeiros, ou italianos ou franceses. Então, quando se lançou a ideia da construção do prédio, 2 projetos arquitetônicos foram apresentados. Um do Isela Moretti, que era um italiano que tinha chegado na região, e outro de um francês, que era Demócrito Cousteau. E houve uma disputa muito grande pela construção. Isso movimentou muito a comunidade. Houve até uma certa disputa meio estranha entre ambos. Eu sei que no final das contas o Isela Moretti foi quem fez o projeto e a construção, acompanhou a construção. Depois ele voltou para a Itália e em seguida logo morreu. O outro ficou aqui e morreu aqui, pobre, miserável. E foi um horror. Aqui nós temos um elevador, nessa parte aqui, que não é de época. Este é um quadro histórico, onde estão os sócios fundadores, beneméritos, honorários. Quer dizer, então, diferente de uma biblioteca pública, essa é uma biblioteca privada que é pública. Que é pública porque está acesso a toda a região. E mais, nós dizemos que a história da biblioteca se confunde com a história de Pelotas, porque eu vou te dar depois alguns aspectos que vai verificar que quase tudo que existe na cidade ou funcionou aqui ou nasceu aqui. E daqui foi para um centro de pensamento. É um centro de pensamento, de referência, viu? Essa parte aqui é mais a parte de literatura uruguaia. Aqui tem aqui a parte uruguaia e nós temos uma comissão
Brasil-Uruguai, que estuda o desenvolvimento da Lagoa Mirim usando o canal do São Gonçalo que liga as duas lagoas como possível fonte de valor econômico. Os uruguaios insistem muito isso com o Brasil na utilização desse transporte aqui via fluvial. Para eles seria, dizem eles, de grande importância. Nós tivemos no primeiro semestre, nós tivemos aqui um seminário sobre isso. Vieram muitos intendentes do Uruguai que se reuniram com os prefeitos da região aqui. Parece que agora alguns frutos já estão sendo providenciados em termos de governo a governo. Aqui, tudo bem? Esse é um trabalho, para mim, a menina dos meus olhos. É aqui que se trabalha com a criança. Nós temos aqui um projeto, que é um projeto de muitos anos, que foi criado pelo Érico Veríssimo. Isso. Início dos anos 1911, por aí. Então nós reunimos a criançada das escolas aqui, das escolas estaduais, das escolas particulares, das escolas municipais. Ela é especialista em teatro, ela conta a história, ela se veste com o personagem principal, as crianças vibram, depois as crianças contam novamente, ou através do desenho, ou através da expressão mesmo, ou através da mímica, o que eles viram, o que sentiram. E temos também um ônibus, que nós ganhamos de uma empresa de Pelotas, que faz o transporte das crianças para cá, ou então do meu pessoal técnico para as escolas trabalhar lá, dependendo do projeto desenvolvido. Essa é a minha menina dos olhos, porque é aqui, Paulo, que nasce. É aqui o interesse pelo livro, né? Isso eu acho esse projeto fantástico. E a verdade é que ele produz porque as crianças vêm buscar livros, levam livros, trazem livros, então que ele está frutificando. Isso aqui é que me entusiasma muito. Então, diariamente eu venho aqui. Não posso deixar de recarregar energia. E aqui o setor técnico. Boa tarde, bom dia, como é que vão? Bem? Vem cá, Anelise. Bom dia. A Anelise é a nossa bibliotecária. Bem-vindo, prazer conhecer, tudo bem? Professor Paulo. Olá, tudo bem? Conta um pouquinho, Anelise, o que tu fazes aqui nesse teu reino? A gente considera esse espaço como um espaço que a gente dá identidade para um livro que chega como doação ou como compra e faz com que esse livro passe a fazer parte do acervo da nossa biblioteca. Então a gente dá marca para eles, que são os nossos carimbos, etiqueta para facilitar a localização, a classificação que vai dizer para nós onde ele vai ficar na biblioteca, se ele é um livro infantil, que vai ficar aqui na frente, se ele é um livro específico, que vai ficar lá no acervo geral, ou uma ficção então para adulto, que fica lá no empréstimo, e também ele é inserido na base de dados para facilitar, né, a consulta desse livro aqui dentro da biblioteca. Então é um processo grande, a gente tem uma equipe grande, um trabalho de muitas pessoas aqui. Parabéns. Imagina. Esse é o cérebro. Ah, É? obrigada, Porque sem esse setor Vai ficar perdido. não tem como. Exato, e a gente está buscando cada dia qualificar mais, como o processo de modernização ele é um processo recente, então hoje a gente corre atrás, né, com essa equipe aqui para conseguir qualificar cada vez mais o acervo, né, e oferecer um bom serviço para a nossa comunidade, que é para isso que a gente está trabalhando. Parabéns. Imagina, foi um prazer conhecer vocês. Obrigado. Tchau, meninas. Tchau.
Na primeira etapa foi essa parte de baixo. Construída a primeira parte. Aqui eu quero chamar a atenção que nessa biblioteca, que foi criada em 75, um ano depois, Paulo, foram iniciadas as primeiras aulas municipais noturnas. Qual era o objetivo destas aulas? Era alfabetizar aquela classe mais inferior da sociedade. Então nós recebíamos aqui de manhã alfaiates, curtidores de pele por causa da charqueada, crianças, alforriados, escravos alforriados, que aqui eram alfabetizados. Então, talvez por essa intenção e por esse trabalho, que era um trabalho gratuito, totalmente gratuito, professores vinham aqui à noite fazer esse trabalho, esse ensino levou mais de 10 anos. Deve ter alfabetizado mais ou menos uns 5, 6 mil pessoas da comunidade. Lembrando que Pelotas nessa época tinha 16 mil habitantes. Então precisa de um valor muito grande. E esse é o trabalho que a biblioteca desenvolveu. Quase um terço da população, exatamente. Esse é um primeiro degrau que eu digo que a nossa história se mescla com a história da cidade. Porque as duas entidades praticamente estão numa só. Tá? Independentemente desse trabalho de alfabetização, nós, durante muito tempo, fomos o centro cultural. A sociedade de Pelotas era uma sociedade de muita finesse. Então, as senhoras dos charcadores eram em geral pianistas ou cantoras líricas. Então, toda essa parte musical veio para cá. E aqui chegou a funcionar um clube, o Clube Beethoven, que era exclusivamente de concertos. Na época, como Pelotas era uma cidade muito rica, companhias líricas passavam por aqui em direção a Montevidéu e Buenos Aires. E aqui foi feito um grande teatro, o Teatro Guarani, que deve ter visto, para a recepção dessas companhias líricas. E durante, essas companhias ficavam aqui 1, 2, 3 semanas e os músicos davam aulas aqui particulares para a comunidade pelotense. E muitas vezes essas nossas senhoras, que eram pianistas, que eram cantoras líricas, davam concertos aqui com, como é que eu vou te dizer, com participações de artistas estrangeiros que vinham com essas companhias. Então nós fomos também, na realidade, um centro de artes. Tá? Vou te levar lá em cima, então, para te ver a segunda parte. Essa segunda parte foi construída 10 anos depois desta aqui e foi construída por um italiano também, pai desta moça que está ali, que é uma moça muito bonita, que é o seu Casareto. Essa era a filha dele, a Benete. E tem um quadro lá na minha sala que retrata o Casareto. Mas antes de subirmos, eu vou te mostrar o museu. Esse quadro com essa mulher, Esse quadro é maravilhoso. Desde a primeira vez que eu vim aqui, ele não ficava aqui. Eu lembro dele para lá. Este quadro é de um artista nosso, muito famoso, que é o Gotuso. É a mulher, dizem que seria
possivelmente uma irmã dele. Mas é uma obra muito linda, né? O Gotuso é famoso. No Rio de Janeiro tem muitos quadros dele. E o que tem nesse museu aqui? Hein? E o que tem no museu? No Museu Histórico? Ah, vamos ver. Ah, o Museu Histórico tem muita coisa para contar a história. Isso aqui era um depósito, um porão, um depósito horrível. Isso aqui transformou num belíssimo museu. Olá, Olá, como é que vão? Vem cá. Esse é o nosso autor. Eu. bom, prazer. Tudo. Seja bem-vindo. A Janaína é a nossa museóloga. Ela vai falar um pouquinho sobre o nosso museu, mano. Mostra para eles. Bom, nosso museu ele é um dos mais antigos em funcionamento aqui na região sul. Então ele tem bem esse caráter de gabinete de curiosidades, tem de tudo um pouco. E ele conta bem essa questão do multiculturalismo pelotense. Então em 2012 nós reorganizamos esse espaço. Então nós transformamos um espaço arqueológico, espaços de arte, espaços que contam a história da formação aqui na região sul. Hoje nós estamos com uma exposição especial para o aniversário da biblioteca, que é na Escola Nossa Senhora de Lourdes. Oi, meninas. A professora responsável pelo projeto. Prazer, bom dia. Bem. Então, aqui, por exemplo, nós temos ali as urnas funerárias indígenas, machados de pedra, espaço de arte infantil. Então, toda a produção em parceria com o nosso setor infanto-juvenil. Então, as crianças fazem a visita, vão no setor infanto-juvenil, produzem, né, os desenhos do que mais gostaram e montam a sua exposição. Já te disse, é o nosso, é o menino dos olhos, viu? Ela vai frutificando, já está queimada também. Que legal. E aqui, Cuidado aqui. nós contamos então um pouco dessa formação, né? Então, objetos que contam o modo de vida, né, do final do século XIX e início do século XX. Ali, por exemplo, nós temos a colcha e a louça usada por Dom Pedro II, em uma das visitas a Pelotas. O busto e as faixas da Yolanda Pereira, que foi a nossa primeira Miss Universo. E a tal da arma do Chico Diabo? Ah, tem. É aqui na outra sala. Aqui nós contamos um pouco da história da biblioteca, dos movimentos populares, né? As classes dos cursos de alfabetização. A biblioteca oferecia isso em 1877. Eu cheguei a sentar numa classe dessa. Você não, né? Aqui o lenço Farroupilha, a bandeira da República Rio Grandense de 1835. A bandeira já está toda carcomida. Sabe lá o que passou essa bandeira? Aqui nós temos também o protagonismo negro na cidade de Pelotas. Esta é a Judite Bate, ela foi zeladora da Escola de Belas Artes e também ela trabalhou no estúdio do Antônio Faringe, né, no ateliê. Então, Eu conheci a Judite. a parte aqui de imprensa também, nós temos depois lá no segundo piso a hemeroteca com todos os jornais que circularam na cidade de Pelotas, né, jornais e revistas importantes. E aqui nós temos, né, as armas, nós temos aqui a lança, né, do Chico Diabo. Ali também o passaporte da República. As armas também. Aqui os sinetes. Esses são os sinetes da República. Da República, Grandense, né? É. Toda essa parte do meio, ela é da... Tem ali a tabaqueira do Bento, tem o lenço, tem as armas. Aqui nós temos também o capacete da Segunda Guerra Mundial, as granadas. Ele é da região, né, o Bento Gonçalves? Né?
Porque quando a gente vem de Porto Alegre para cá, do lado direito, tem a casa de algum Sim, desses. Tem. sim. Eu lembro de ter visitado. Sim, o Bento. Bento Gonçalves. né? Bento Gonçalves aqui. Aqui nós temos também o modelo do jornal. E uma máquina bastante complicada, né? Pelo amor de Deus. Esse é um Olha aí. taquígrafo. Olha o que é É um isso. taquígrafo. É um taquígrafo. Esse é o modelo mais novo de taquígrafo. Depois nós temos ali. Mas pera, mais novo. E esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro modelo. Esse é mais recente, vamos dizer. Esse mais antigo ainda? Esse é o mais antigo. Esse é todo, olha, madeira bem rústica. E aquele modelo lá já é mais... Esse é rádio. Esse aqui é rádio. E É. esse é um amplificador. Aqui é o rádio e o gramofone. Uhum. E aqui toda a parte, né, de imprensa também, das rádios, parte da televisão. Isso é era legal. um instrumento poça. E legal, eu já vi uma funcionando e o volume é dado pela agulha. Você muda a agulha, você muda o tamanho, a altura não sabia disso, da não. música. O legal, nós, durante as visitas com as crianças, né, nós deixamos aqui um código e a gente mostra para a criança como é que é o som do gramofone. Então eles sabem o som do gramofone, o som da máquina de escrever, porque isso fica muito, né, no imaginário. Claro. Eles não têm essa experiência, né, de como é que eram os sons. Aqui também do jornal, a computação do jornal, o barulhinho da impressão do jornal. Então essas coisas nós reproduzimos durante a visita. Bem legal. Muito bem. Muito obrigado. Tá bom. É um prazer. Vamos subir então. Prazer recebê-lo. Não, e o ruim do papasso é ter coisa Essa aqui é uma caixa de escavação Para as crianças. para as crianças. Elas têm paixão por isso. Nós somos aqui apenas 9 funcionários. Mas todos com especialização. Tenho um historiador, eu tenho uma bibliotecária, eu tenho uma museóloga, que nós vamos agora, eu tenho uma especialista em teatro, aquela menina que trabalha com as crianças. Então, na realidade, com os estagiários, nós estamos com 24 estagiários cedidos pela Câmara, nós conseguimos fazer um trabalho muito bom, que é realmente, fundamentalmente, esse atendimento comunitário, né? Na realidade, a Biblioteca de Pelotas, ela é mais do que uma biblioteca local, ela é uma biblioteca regional. E eu acho que é uma das, na minha opinião, uma das bibliotecas mais lindas do Brasil que eu conheço. Obrigado, que bom. Ela é muito bonita. Estou aqui, um dia a minha antecessora chegou aqui, estava tudo isso no chão, Todo vitral? caiu tudo, um temporal, vento. Aí, mas em seguida ela conseguiu recuperar tudo com a comunidade e tal, uns dá isso, outro daquilo, tal. E essa relação, essa inter-relação, nós temos muita ligação comunitária. Com a cidade, né? Isso é muito importante. Desde o nascimento foi assim. Ela é atípica, né? É atípica. É muito atípica. Agora vamos te mostrar a parte superior. Essa parte sim, essa parte é nova.
Foi feita com meu... Nova 1800. Assim, sim. Construída pelo Caetano Casareto. Nosso salão de atos, aqui já aconteceu tanta coisa nesse salão, tanta coisa. Inclusive, é uma das nossas fontes de arrecadação, porque nós fazemos casamentos, nós fazemos formaturas, né? Então isso nos ajuda a manutenção da casa. Todo recurso que é recolhido aqui vai para melhorias. É reinvestido na própria biblioteca. Os ex-presidentes. São ex-presidentes da biblioteca. Ex-presidentes. Esse quadro maior é do primeiro presidente, o Saturnino Arruda. São esses bustos pintados. Pois é. Nunca vi busto pintado. Pois é, esses bustos são ainda Antigos. muito antigos. A Biblioteca de Porto Alegre tem alguns, mas não são tão bonitos como os nossos. E quem são? São figuras históricas. Zé Bonifácio, tem ali o Tiradentes. O Tiradentes parece muito com a pintura do Pedro Américo. É, né? Do Pedro Américo, não, do Pedro da Silva. Borges Medeiros. Nosso governador. Esse é um grande líder, né? É um grande líder. Aí o nosso patriarca. José Bonifácio. Nosso patriarca está. Aqui o nosso escritor. Esse já é uma figura mais nova, já não é o. O João Simões Lopes. Esse é o João Simões Lopes Neto. Pontos gauchescos. Exatamente. Tem uma estátua aqui na praça. Na praça. Ele acho que é uma figura da fortuna. Isso foi uma doação, uma família de Pelotas que nos deixou no testamento, deixou esse espelho. Sempre que ela vinha aqui, ela dizia, aquele meu espelho, dizia para o marido, vai ficar lá na biblioteca, ele está aqui, já aqui. E está. O casal já foi, e ele está aqui. A República. Aí, a Da República. Mariane. É isso aí. Isso eu nem sei quem é. Benjamin Constant. Ah, o Benjamin. O nosso Benjamin. Eu nunca tinha visto assim. Sério, isso é uma coisa que me marca desde a primeira visita à biblioteca. Vou te mostrar o CEDOB, o Centro de Documentação. E as pinturas, elas são... Você tem referência? Pois é, essas pinturas não têm referência. Elas são tão... Isso aqui ainda são pinturas da construção. São antigas. Mas não tenho referência não, porque não... Mas será que são paisagens aqui da região? Eu acho que não. Não. Fantasias do... Eu acho que são fantasias do pintor. Mas eu não tenho referência não de quem foi o pintor, não. Bom dia. Aqui é o nosso CEDOP, Centro de Documentação. Vem cá. Nosso historiador aqui, que faz... Temos um escritor aqui conosco hoje, Paulo Zucchi. Sou
Já disse para ele, eu sou leitor dele Ao- há muito muito tempo, tempo. acho que desde o primeiro livro dele. Bom, né? É bom quando o livro Hoje, já para serve de mim- cartão de visita. Muito bom. Conta para ele o que reduz aqui, o que você está fazendo aqui, já que tu é historiador. Tá, então, aqui é o Centro de Documentações, onde a gente tem a documentação histórica da biblioteca, ou seja, nossa hemeroteca, né, coleção de periódicos, jornais, que é a nossa, digamos assim, a parte do acervo que é mais consultada desde há muitos anos. Temos nosso arquivo histórico também, que é a coleção de documentos que a biblioteca coleciona desde o início da sua história, né? Então, uma documentação plural, bem variada, né? De ordem privada, pública. Então, a gente tem documentações oriundas de figuras públicas, famílias, instituições privadas, da esfera pública também, Câmara de Vereadores, Intendência Municipal, Conselho Municipal. E um memorial fotográfico, hoje em dia com 4.000 fotografias da paisagem urbana e rural de Pelotas. E diariamente, eu, juntamente com a equipe do CEDOV, nós trabalhamos em prol do atendimento dos pesquisadores, né? Então, de auxiliar os pesquisadores a chegarem às documentações que eles precisam para suas pesquisas. E trabalhamos também em relação à preservação desse acervo, né? Além da higienização, desse trabalho cotidiano do dia a dia, tocando os projetos de digitalização da biblioteca, né? A gente tem um projeto de 10 anos do arquivo histórico, que a gente já digitalizou aí mais de 70.000 páginas. E temos o projeto atual da hemeroteca, né, que nós digitalizamos aí em torno de 25.000 páginas nos últimos 3 meses. E que a gente está organizando para em breve poder disponibilizar, então, né, trabalhando nesse sentido de preservar e conseguir disponibilizar essa documentação para os pesquisadores das várias partes do Brasil. Né. Maravilhoso. Aqui está o nosso Diário Popular desde que nasceu até o dia de hoje. É o nosso jornal local. Ele tem quase 200 anos, então. Sim, Diário Popular. É de 1890. 1890. É. Aqui em São Paulo a gente tinha o Diário Popular, mas é outro Diário Popular. É outro. Quem vai escutando a gente. Muito bem. Então, está a nossa casa. Eu estava dizendo para ele que a história da nossa biblioteca se confunde com a história de Pelotas. Sim. E agora eu vou dizer para ele algumas coisas que nasceram aqui. Aqui nasceu nossa faculdade de Direito, inclusive as primeiras aulas foram dadas aqui. Aqui nasceu a nossa associação rural. Aqui nasceu a nossa associação comercial de Pelotas. Aqui nasceu a nossa escola de cegos, Alfredo Dupe, que hoje completou, esse ano completou 60 anos. Aqui nasceram ainda vários clubes literários, se não me engano eram 7 clubes literários, hoje estão reunidos ou no Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas, ou nas nossas Associação Pelotense de Letras, ou na Associação Sul-Rio-Grandense de Letras. Então, tu podes ver que desse conjunto todo, como eu estava te dizendo, ou as coisas nasceram aqui, e algumas morreram aqui, nasceram e morreram, como o Clube Beethoven, que durou 6 anos, mas que era um clube só. Vejam, dá para ver aqui, dá para sentir o nível cultural de Pelotas. O Clube Beethoven é do século XIX e só era especializado em músicas de Beethoven. E durou 6 anos. Então, você a que ponto chega, né, de sofisticação no nível intelectual e cultural da cidade. Não é por nada que Pelotas foi chamada de Atenas Rio-Grandense, né? Hoje, infelizmente, não tem assim desempenho, porque nos faltam um distrito industrial, etc, etc, etc. Mas Pelotas ainda é, sem dúvida alguma, um grande centro cultural. Isso não há dúvida. Mas era isso, Paulo, que eu poderia te dizer sobre a nossa biblioteca. Está maravilhoso. Prazer. Prazer em te ter aqui, viu? Obrigado. Eu fico particularmente muito satisfeito em te conhecer, Paulo. Que bom. Eu já conheço ele muito bem através do que ele me ensinou sobre Pedro II, sobre a família imperial. A professora Alice chorou aqui.
O senhor tem essa peculiaridade de fazer as pessoas se emocionarem. Cara, que nada. Mas é mesmo, esse é o meu professor. Ah, quem sou eu? Ah, beleza. Obrigado, professor César. Eu. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do professor, gostado de conhecer um pouquinho de um dos edifícios que tem lá na cidade de Pelotas, de vários, tem vários outros prédios. Meu sonho era gravar um pouco em cada um deles. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam aí, comentem, compartilhem o vídeo. Um abraço, até mais.